Exegese de Epístola aos Efésios capítulo 1, versículos de 18 a 23. Introdução. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, é com alegria e gratidão que nos reunimos para explorar as verdades cativantes que se desdobram nos versículos de Efésios 1.18-23. Nesta jornada pela Escritura, somos convidados a desvendar as riquezas de uma oração fervorosa, uma oração que transcende séculos e chega até nós como um eco divino. Paulo, o apóstolo intrépido, elevou sua voz em oração por uma compreensão mais profunda, uma visão espiritual que vai além dos limites da compreensão humana. Hoje, somos chamados a nos unir a esse coro de busca pela revelação celestial. Esses versículos não são apenas palavras escritas, são um convite para mergulhar nas profundezas do propósito divino e descobrir a verdadeira estatura da esperança, herança e poder que temos em Cristo. É uma carta aberta do céu para a terra, um convite para que a Igreja se levante em sua plenitude. Ao adentrarmos nesse trecho sagrado, recordemos que não estamos apenas estudando palavras, estamos buscando a face de Deus. Cada revelação, cada verdade, é um raio de luz que ilumina nosso caminho nesta jornada extraordinária com nosso Senhor. Que nossos corações estejam abertos, nossos ouvidos atentos e nossas almas sedentas enquanto nos lançamos nesta exegese, conscientes de que as verdades que descobrimos moldarão não apenas nossa teologia, mas também nossa experiência diária com o Deus vivo. Que esta exploração nos conduza a um lugar mais profundo na presença do Todo-Poderoso. Que o Espírito Santo seja nosso guia, revelando-nos as maravilhas que estão contidas nestas palavras inspiradas. Que, ao final desta jornada, possamos dizer com convicção renovada: ó, quão grande é o nosso Deus! Que a palavra de Deus se torne viva em nós, transformando-nos à medida que a absorvemos. Que o mistério da fé se desvende diante de nossos olhos espirituais, e que cada passo dado neste estudo seja um passo mais próximo da gloriosa plenitude de Cristo. Em antecipação ao que Deus realizará neste tempo, convido a cada um de vocês a embarcar nesta jornada com corações abertos e uma expectativa santa. Que a luz da palavra ilumine nossos entendimentos e que, juntos, possamos ser transformados pela beleza da verdade que encontraremos em Efésios 1:18 e 23. E, Efésios 1:18, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Introdução. Ao explorarmos Efésios 1:18, somos conduzidos a um trecho que fala sobre a iluminação espiritual concedida por Deus. Essa iluminação não apenas esclarece nosso entendimento, mas também revela a grandiosidade da esperança, da vocação e da herança que temos em Cristo. Frase inspiradora. A luz divina não apenas clareia nossos olhos espirituais, mas também revela as insondáveis riquezas da nossa esperança, vocação e herança em Cristo. Exegese de cada palavra. 1. Tendo iluminados os olhos. Strong, G 5461, fotizo, iluminar. Significado: iluminar, tornar claro. Aplicação: a obra de Deus é abrir nossos olhos para compreender as verdades espirituais. 2. Do vosso entendimento. Strong, G 1271, dianoia, entendimento. Significado: faculdade mental, compreensão. Aplicação: Deus não apenas ilumina nossos olhos, mas também a capacidade de compreender as profundezas espirituais. 3. Para que saibais. Strong, G 1492, eido, saber. Significado: conhecer, compreender. Aplicação: a iluminação visa nos capacitar a conhecer e compreender as realidades divinas. 4. Qual seja a esperança da sua vocação. Strong, G 1680, elpis, esperança. Significado: esperança, expectativa confiante. Aplicação: a iluminação revela a esperança gloriosa da nossa chamada em Cristo. 5. E quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Strong, G 4149, cleronomia, herança. Significado: herança, porção designada. Aplicação:
a luz divina nos mostra as inimagináveis riquezas da herança reservada para os santos. Conclusão. Deus, em sua graça, ilumina nossos corações para que possamos compreender a sublime esperança, a chamada gloriosa e a riqueza incomparável da herança que Ele reservou para seu povo. Que esta luz divina guie cada passo de nossa jornada em Cristo. Chamada para a ação. Buscar a iluminação divina, comprometer-se a buscar a orientação e iluminação do Espírito Santo na compreensão das Escrituras. Cultivar a esperança, refletir diariamente sobre a esperança da nossa vocação em Cristo. Valorizar a herança divina, reconhecer as riquezas da herança nos santos e viver de acordo com essa identidade celestial. Segunda, Efésios 1:19. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Introdução. Neste versículo, Paulo explora a grandiosidade do poder de Deus disponível para aqueles que creem. A linguagem utilizada revela a magnitude e a operação desse poder na vida dos crentes. Frase inspiradora. A grandiosidade do poder de Deus se revela não apenas em sua magnitude, mas na operação ativa desse poder na vida daqueles que creem. Exegese de cada palavra. 1. Strong. G 2532, Cai, I. Significado: conjunção aditiva. Aplicação: conecta o versículo anterior ao próximo, introduzindo uma continuação da ideia. 2. Qual a sobreexcelente grandeza? Strong. G5104, Touto, isso, este. G5235, Uperbalo, sobreexcelente. G3174, Megas, grandeza. Significado: a grandeza extraordinária. Aplicação: descreve a magnitude excepcional do poder de Deus. 3. Do seu poder sobre nós. Strong. G1411, Dunamis, poder. G1909, Ep, sobre, acima. Significado: o poder divino sobre ou acima de nós. Aplicação: indica que esse poder é algo que atua de forma superior sobre os crentes. 4. Os que cremos. Strong. G4100, Pisteu, crer. Significado: aqueles que creem, têm fé. Aplicação: limita a aplicação desse poder àqueles que têm fé em Deus. 5. Segundo a operação. Strong. G2596, Cata, segundo. G1753, Energia, operação, eficácia. Significado: de acordo com a operação, eficácia. Aplicação: destaca que o poder é ativado e opera de acordo com uma dinâmica específica. 6. Da força do seu poder. Strong. G1411, Dunamis, poder. G2479, Ishus, força, vigor. Significado: o poder à força do seu poder. Aplicação: reforça a ideia de que o poder de Deus é não apenas potente, mas também energético e eficaz. Reconhecer e confiar na grandiosidade do poder divino em todas as áreas da vida. Viver em constante dependência desse poder para superar desafios e viver de acordo com o propósito de Deus. Conclusão. O versículo destaca não apenas a magnitude do poder de Deus, mas também a atuação ativa desse poder na vida daqueles que creem, proporcionando uma força que transcende as limitações humanas. Chamada para a ação. Cultivar uma fé profunda que se fundamenta no poder operante de Deus. Buscar diariamente a atuação desse poder nas diversas esferas da vida, confiando na capacidade divina para superar obstáculos e viver de maneira plena. Terceira, Efésios 1:20, a qual operou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e pondo-o à sua direita nos céus. Introdução. No versículo 20 de Efésios 1, Paulo destaca a extraordinária obra de Deus ao ressuscitar Cristo dos mortos e exaltá-lo à sua direita nos céus. Essa ação divina revela o poder incomparável de Deus e a posição suprema de Cristo.
Frase inspiradora. A ressurreição de Cristo não apenas demonstra o poder divino sobre a morte, mas também estabelece sua soberania, colocando-o à direita do Pai nos céus. Exegese de cada palavra. 1. A qual operou em Cristo. Strong G 1754, Energieu, operar. Significado: agir, operar. Aplicação: Deus manifestou seu poder operativo em Cristo, realizando a obra da ressurreição. 2. Ressuscitando-o dentre os mortos. Strong, G 1453, Egero, ressuscitar. Significado: levantar, despertar. Aplicação: a ressurreição de Cristo é o ápice da intervenção divina sobre a morte, trazendo vida e vitória. 3. Se pondo à sua direita nos céus. Strong, G 2521, Catizo, por colocar. Significado: colocar, estabelecer. Aplicação: Deus exaltou Cristo, concedendo-lhe autoridade e posição superior à direita nos lugares celestiais. Conclusão: a obra divina de ressurreição e exaltação de Cristo não apenas revela a vitória sobre a morte, mas também posiciona Jesus à direita do Pai, simbolizando sua soberania e domínio. Chamada para a ação. Reconhecer o poder da ressurreição, refletir sobre o significado da ressurreição de Cristo e sua relevância em nossa fé diária. Viver na autoridade de Cristo, assumir a posição de autoridade e soberania que Cristo concede aos crentes. Testemunhar da vitória de Cristo, compartilhar a esperança da ressurreição como testemunho do poder transformador de Deus. 4. Efésios 1:21, acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Introdução. No versículo 21 de Efésios 1, Paulo destaca a supremacia de Cristo sobre toda hierarquia, poder e nome, tanto no presente como no futuro. Essa afirmação ressalta a autoridade incontestável de Jesus em todas as esferas. Frase inspiradora. Em Cristo, encontramos a plenitude de autoridade, estando Ele acima de toda a ordem terrena ou celestial, não apenas no presente, mas também na eternidade. Exegese de cada palavra. 1. Acima de todo o principado. Strong, G 746, Arche, principado, governante. Significado: autoridade, governança. Aplicação: Cristo excede toda autoridade terrena, seja ela de natureza política, espiritual ou secular. 2. E poder, e potestade. Strong, G 1849, Exousia, poder, autoridade, G 1849, Dunamis, poder, capacidade. Significado: autoridade, capacidade. Aplicação: a autoridade e o poder de Cristo são incomparáveis, abrangendo toda esfera de influência. 3. E domínio, e de todo nome que se nomeia. Strong, G 2963, Curiotes, domínio, senhorio, G 3686, onoma, nome. Significado: domínio, nome. Aplicação: Cristo detém domínio sobre toda a criação, sendo seu nome o mais elevado em toda a existência. Conclusão. O versículo destaca que não há limites para a supremacia de Cristo. Ele está acima de toda autoridade, poder, domínio e nome, tanto no presente quanto na eternidade. Chamada para a ação. Reconhecer a autoridade de Cristo, submeter-se à liderança soberana de Cristo em todas as áreas da vida. Viver na liberdade em Cristo, experimentar a liberdade que vem ao reconhecer que Cristo está acima de qualquer circunstância. Testemunhar da grandeza de Cristo, compartilhar a mensagem da supremacia de Cristo com outros, convidando-os a conhecer o Salvador que está acima de todo nome. V. Efésios 1:22, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas, o constituiu como cabeça da Igreja. Introdução. No versículo 22 de Efésios 1, Paulo ressalta a autoridade de Cristo ao afirmar que ele sujeitou todas as coisas a seus pés e foi constituído como cabeça da Igreja.
Essa imagem poderosa representa o senhorio absoluto de Jesus sobre toda a criação e sua posição preeminente na Igreja. Frase inspiradora. Em Cristo, encontramos não apenas um Senhor sobre todas as coisas, mas também o cabeça amoroso e cuidadoso da comunidade de fé. Exegese de cada palavra. 1. Sujeitou todas as coisas a seus pés. Strong, G5293, o potássio, sujeitar, submeter. Significado, colocar em sujeição, submeter. Aplicação, Cristo exerce domínio e controle supremos sobre toda a criação, demonstrando sua soberania. 2. E, sobre todas as coisas, o constituiu como cabeça da Igreja. Strong, G2532, Cai, e, G5228, o per, sobre, G3956, paz, todas as coisas, G5299, catestemi, constituir, G846, autos, ele mesmo, G2776, que fale, cabeça, G1577, eclesia, igreja. Asterisco significado, e, sobre todas as coisas, ele mesmo constituiu como cabeça a igreja. Aplicação, Cristo é designado como a cabeça amorosa e orientadora da igreja, sua noiva. Conclusão. O versículo destaca que, em Cristo, encontramos não apenas um Senhor poderoso sobre todas as coisas, mas também um líder compassivo e protetor da comunidade de fé. Chamada para a ação. Render-se à autoridade de Cristo, submeter todas as áreas da vida ao senhorio de Cristo. Participar ativamente na igreja, reconhecer a liderança de Cristo na comunidade de fé e buscar contribuir para o bem-estar do corpo de crentes. Buscar orientação de Cristo, procurar a sabedoria e a orientação de Cristo, que é a cabeça da igreja, em todas as decisões e situações. Sexta, Efésios 1h23, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Introdução. No versículo 23 de Efésios 1, Paulo utiliza uma metáfora poderosa ao descrever a igreja como o corpo de Cristo. Essa imagem não apenas destaca a união íntima entre Cristo e seu povo, mas também ressalta que a igreja é a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Frase inspiradora. A igreja, como o corpo de Cristo, é a expressão máxima da presença e ação de Deus na terra, revelando sua plenitude. Exegese de cada palavra. 1. A qual é o seu corpo? Strong, G3739, o qual, G4983, soma, corpo. Significado, aquele que é o corpo. Aplicação, a igreja é identificada como o corpo de Cristo, representando sua presença ativa e contínua na terra. 2. A plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Strong, G4138, pleroma, plenitude, G3588, ro, aquele, G4137, plerou, cumprir, G3956, paz, tudo, G1722, em, G3956, paz, todos. Asterisco significado, a totalidade daquele que realiza tudo em todos. Aplicação, a igreja é a expressão completa da presença e ação de Cristo, que realiza seu propósito em cada indivíduo. Conclusão. O versículo destaca que a igreja, como o corpo de Cristo, não é apenas uma comunidade local, mas a representação plena do cumprimento divino na terra. Chamada para a ação. Compromisso com a unidade, buscar a unidade e a cooperação dentro da comunidade cristã, reconhecendo a interdependência como membros do corpo de Cristo. Participação ativa, engajar-se ativamente na missão da igreja, contribuindo para a expressão plena da presença de Cristo na comunidade. Reconhecimento da identidade, lembrar constantemente que a igreja é o corpo de Cristo e, como tal, reflete a plenitude daquele que realiza tudo em todos. Conclusão da exegese 1.18-23. Nas exegeses profundas dos versículos de Efésios 1:18 e 23, mergulhamos na riqueza das palavras inspiradas por Paulo. Descobrimos a oração fervorosa por uma compreensão mais profunda, um conhecimento que vai além do intelectual,
alcançando as fibras mais íntimas do nosso ser espiritual. A visão de Paulo não é apenas um exercício teológico, é um convite para que a Igreja se aproprie da plenitude de Cristo. Somos desafiados a compreender a esperança do nosso chamado, a riqueza da nossa herança e o poder ilimitado à disposição daqueles que creem. Ao entendermos a Igreja como o corpo de Cristo, somos chamados a uma comunhão mais profunda e uma participação ativa no cumprimento da missão divina. Cada membro desempenha um papel vital na expressão plena da presença de Cristo na Terra. Chamada para a ação. Abraçar a esperança. Viver na esperança transformadora do chamado de Deus em nossas vidas, reconhecendo que somos parte de algo maior e eterno. Explorar a herança. Aprofundar nossa compreensão da riqueza da herança em Cristo, permitindo que essa verdade influencie nossa identidade e conduta diária. Ativar o poder. Conectar-se diariamente ao poder divino disponível, permitindo que o Espírito Santo opere em nós e através de nós para cumprir o propósito de Deus. Valorizar a comunhão. Comprometer-se com a unidade e cooperação dentro da comunidade cristã, reconhecendo que juntos formamos o corpo de Cristo. Expressar a plenitude. Participar ativamente na missão da Igreja, tornando-nos agentes da expressão plena da presença de Cristo no mundo. Que, ao vivermos essas verdades, a Igreja se torne um testemunho vivo da plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Que cada passo dado em direção a essa visão seja uma resposta alegre e obediente ao Deus que nos chama e capacita. Em Cristo Jesus. José Cícero Moreira, pastor.